É isso aí, pessoal. Sexta-feira chegou e com ela chega também a nossa leitura de mercado através das lentes dos ETFs. Muito prazer, meu nome é Anderson Moreira, eu sou head de conteúdo aqui na Dex e vamos comentar o que aconteceu no mercado brasileiro, o que aconteceu no mercado internacional. Vamos olhar para outras classes através das lentes dos ETFs. E antes da gente trazer todo o conteúdo, quero reforçar aquele pedido que a gente sempre faz no início de cada vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já se inscreve aí, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse conteúdo, nos ajude a espalhar a mensagem, a palavra dos ETFs. E também quero te fazer um convite. Na descrição aqui do vídeo, a gente está deixando o link de inscrição para a nossa newsletter Tudo ETF Powered by Dex, uma newsletter que vai ao ar toda quarta-feira. Você recebe aí no seu e-mail uma compilação das principais notícias do mundo dos ETFs, Brasil e exterior. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para a nossa leitura de mercado. Começando aqui com o nosso relatório de desempenho, a gente vê que a semana foi bem ruim para a Equity Brasil, BOVA, Small, Divo, apresentando quedas aí superiores a 1%. Destaque aqui para o Small, queda acima de 4%. Bom, a gente tem aí o mercado digerindo ainda o comunicado do Copom. A gente teve definição da nova taxa de juros, um corte de 0,25 pontos percentuais, Selic indo para 14,25, mas um comunicado bastante incerto, muita gente levantando dúvidas aí sobre expectativa de juros, condução da política monetária. Não à toa, quando a gente olha para a curva de juros, a gente vinha aqui de um comportamento de altos e baixos, ali um comportamento meio que lateralizado. Depois da reunião do Copom, a gente vê uma forte abertura de curva de juros. Então, isso acaba trazendo uma expectativa mais pessimista com relação a corte, e daí os ativos de maior risco acabam sofrendo essa penalização. Vale reforçar também que nessa semana a gente teve ali o avanço do cessar-fogo envolvendo o conflito lá do Oriente Médio, mas mesmo assim a gente tem aí Equity Brasil reagindo muito mal nessa semana. Quando a gente olha aqui para ações globais e S&P 500, as nossas duas referências, a gente tem aí uma semana bastante positiva. Duas explicações aqui para isso. A primeira delas, a gente tem aí uma semana de dólar valorizando forte. Então aqui a gente tem dois ETFs que estão sujeitos também à oscilação do câmbio. Então se eu tenho um dólar apreciando, eu vou ter ali um impacto positivo. E além disso, nessa semana a gente teve aí uma notícia de que o presidente Donald Trump anunciou aí uma parceria entre Apple e Intel para a fabricação de chips lá nos Estados Unidos. Então, as ações dessas empresas e de outras relacionadas ao setor de tecnologia passaram por forte alta ao longo da semana. Como a gente sabe, o World 11, maior parte da exposição é mercado americano muito exposto ali em tecnologia, o S&P 500 também muito forte ali a exposição em tecnologia. Então, notícias positivas nesses setores acabam puxando bastante esses dois ETFs. Tá? E além disso, por conta lá do conflito, né, a gente tem ali uma definição de cessar-fogo, a gente vê um arrefecimento aqui no Brent, então tudo isso acaba também trazendo um contexto bastante interessante, tá bom? Quando a gente olha para equity. Agora, renda fixa, a gente tem aqui a nossa referência de taxa Selic, LFTS, no acumulado da semana, sem muito susto, 0,21%. Quando a gente olha para as nossas referências de inflação, B5P211, inflação mais curta, e B5M, inflação mais longa, a gente vê aqui um resultado bem ruim na semana, com destaque para o IB5M, e o motivo a gente também já falou em outros vídeos, abertura de curva, duration mais alongada, eu vou ver ali um impacto de marcação a mercado mais significativo. Então, no acumulado da semana, em função dessa lateralização e posterior abertura de curva, a gente vê um resultado na semana para o IB5M bem ruim. Hash,
E Gold refletindo aqui o Hash 11, a nossa referência para criptoativos, refletindo esse arrefecimento nas tensões no Oriente Médio, quando a gente tem uma certa resolução de maiores estresses geopolíticos, maiores cenários de volatilidade, ativos de risco como criptoativos acabam surfando bem essa onda de retomada, tá? Então a gente vê uma alta aqui na semana próxima a 2%, Gold também reagindo bem, a nossa referência da XP Asset para ouro, reagindo de uma forma bem interessante, alta na semana aí de 2%. E aí, a nossa fotografia, como é que ficou então o nosso pódio aí de desempenho na semana? Então, nosso top 3 aqui, o World 11, IVVB 11, Gold, seguida aqui pelo Hash, alta de 1,87, LFTS, sem muito susto, e agora, na ponta negativa, a gente tem aqui B5P211, Divo, Bova, IB5M e Small 11, amargando aí uma queda superior a 4%. Na nossa tabela aqui, por setores, a gente vê um comportamento bem misto, majoritariamente ali no campo positivo, então a gente vê ali a nossa referência para exposição ao setor financeiro, uma queda na semana próxima a 1%, setor imobiliário ali na média, uma queda de 0,76%, setor de materiais, a nossa referência aqui, queda de mais de 3%. Quando a gente olha para a exposição em empresas de tecnologia, tecnologia da informação, tecnologia disruptiva, altas bem expressivas aqui, superiores a 4,7%. Quando a gente olha para a exposição em criptoativos, o universo de ativos digitais, a gente vê também altas aí bastante interessantes, tá? Quando a gente olha para equity, a gente já tem um comportamento mais negativo. Quando a gente vem para a renda fixa, a gente tem aí um comportamento misto também. A gente já comentou sobre o processo de abertura de curva de juros e o impacto que isso acaba gerando. Agora, a nossa famosa tabela de retornos trimestrais. Então, a gente está aí caminhando para o final do segundo trimestre. Como é que está a nossa fotografia? Então, a gente tem aqui no nosso top 3, IVVB11, World 11 e LFTS11. Seguida aqui, B5P211, com uma alta no trimestre de 1,51%. E aí, fechamos o nosso top 4, o nosso pódio de retornos positivos. Agora, olhando para o campo negativo, a gente tem aqui IB5M, com uma queda praticamente no 0 a 0, mas uma ligeira queda de 0,05%, e daí a gente já começa a ter quedas bastante fortes. Primeiro aqui o Gold, uma queda de 10,81, seguido pelo Divo, queda de 11,16. Na sequência, Bova, praticamente empatado com o Divo, uma queda de 11,20. Cripto, a gente teve uma semana hoje positiva, mas no acumulado do trimestre a gente ainda tem ali uma performance bem ruim, 12,32%. E para fechar aqui, Small Caps brasileiro, a gente tem aí o Small 11 com uma queda superior a 16%. Agora, trazendo a consolidação das maiores altas da semana. Como a gente acabou mostrando ali, ativos relacionados à tecnologia, ativos digitais acabaram tendo uma performance bem interessante no acumulado da semana. Então a gente tem aqui no nosso top 1, DeFi 11, o ETF de finanças descentralizadas da Hashdex, com uma alta superior a 8%, alta também superior a 8% para o Chip 11, um ETF que está realmente ocupando com muita folga os rankings aqui de maiores performances, principalmente no acumulado do ano, né? A gente já comentou uma semana muito positiva para ativos relacionados à tecnologia, alta de 8,27%. QDFI, ETF de finanças descentralizadas da QR, alta de 7,1%. O ETF de Solana da Hashdex, alta de 6,21%. Núcleo, o ETF de exposição à energia nuclear, urânio, o ETF da Investo, alta superior a 6%. Tech 11, o ETF de Itaú para empresas de tecnologia, alta superior a 5%. Então a gente vê que no nosso top 6 aqui a gente tem majoritariamente ativos relacionados à tecnologia ou ativos digitais. Agora, no campo negativo, como é que está o nosso ranking? Então a gente tem aí no top 1 de maiores quedas, RAI 11, queda aí no acumulado da semana superior
a 6%, e isso tem uma explicação, né? Eu tenho ali Equity Brasil, a gente viu no início do relatório que Equity Brasil acabou tendo uma semana bastante negativa. No high, eu estou falando de exposição em empresas de maior beta, mercado brasileiro. Então, empresas que vão reagir de forma mais sensível ao que acontece no mercado. Então, se eu tenho um Ibovespa em queda, é de se esperar que o high tenha uma queda mais acentuada. Não é um ETF de resultado impulsionado, é só a estratégia do fundo, o racional. Aqui é um racional de exposição a empresas de maior beta, com mais sensibilidade ao que acontece no mercado. Então, no top 2 aqui, o SMAB, ETF de Small Caps do BTG, queda superior a 4%, o Small 11, que é a nossa referência, o ETF da BlackRock, queda de 4,13%, CMDB, ETF de commodity do BTG, queda também superior a 4%, o SMAC, o ETF de Small Caps da Itaú Asset, com uma queda de 3,71%, TRIG, que é o ETF da Trígono, também focado em Small Caps, a gente tem aqui na semana uma queda de 3,67%. Então a gente vê aqui que no nosso top 6, eu estou falando de Equity Brasil. Foi realmente uma semana bem ruim para a Equity Brasil. Agora, no acumulado do ano, year to date, o nosso top 1 aqui, Chip 11, a gente teve uma semana muito forte para o Chip 11 no acumulado do ano, um resultado bastante pujante, alta superior a 70%. No top 2, com uma boa disparidade aqui para o Chip, a gente tem o BBOI, que é o ETF de boi gordo aí da BB Asset, uma alta no acumulado do ano próxima a 20%, o STK, o ETF de empresas de tecnologia aí da Investo, alta de 19%, o TEC, o ETF da XP Asset também para tecnologia, alta próxima a 19%, o SPUB, que é o ETF de empresas estatais do Safra, 14% de alta, SPBZ, o ETF de S&P 500 redeado do BTG, alta de 13,54%. Quando a gente vem para o campo negativo, aí a maior parte vai estar realmente em ativos digitais. Então a gente tem o QSOL, SOLH, Meta, ET, QETH. Então o nosso top 5 aqui relacionado ao universo de ativos digitais, criptoativos. Agora vamos olhar para fluxo. Como que ficou o nosso perfil de captação, de onde saiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Então, a gente tem uma semana bastante interessante, né? Na semana passada, a gente teve ali uma captação líquida de R$ 1 bilhão, um número interessante essa semana, menor do que na semana passada, mas ainda assim um número positivo. Então a gente está com um net de 237 milhões. Mais uma vez, Equity, Brasil Internacional, puxando a frente aqui de captação. Quando a gente olha para a Equity, a gente tem uma captação próxima a 400 milhões de reais. Renda fixa, uma captação positiva, menor do que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, 157 milhões. E para commodity, a gente teve uma saída muito forte aqui, tá bom? 322 milhões de resgate. Então, no acumulado aí da semana, 237. Então, a gente olha aqui o nosso perfil de janelas móveis, a gente vê saídas cada vez mais expressivas em commodity, renda fixa mantendo ali a sua pujança, a gente tem falado sempre, tem sido o principal motor de captação, a gente vê um certo crescimento aqui na demanda por ativos relacionados a criptoativos, a gente tem também um crescimento de demanda olhando aí para equity, Brasil Internacional e ETFs não tradicionais, aqueles que usam estratégias derivativas para pagamento de dividendos sintéticos, a gente vê também um certo crescimento aqui na janela móvel de 90 dias. No acumulado do mês de junho, a gente tem aqui uma captação um pouco mais tímida para renda fixa, 656 milhões de reais, equity nesse mês vindo muito forte, 884 milhões, commodity, a gente tem aí um resultado bem ruim, uma saída próxima a 600 milhões de reais. Então a gente está no 19º dia de junho, caminhando aí para o final do mês. Vamos ver como é que vai se desenhar aí o nosso perfil de captação para as próximas semanas. Então a gente começa agora analisando Equity Brasil. Então vamos comentar sobre o nosso pódio aí de maiores captações.
Nosso top 3 aqui, a gente tem o Divo na primeira posição, 25 milhões de captação, seguido pelo BOVX, o ETF da XP Asset para Ibovespa, captação de 23 milhões, fechando aqui o pódio, IBOB11, o ETF também de Ibovespa, do BTG, captação aí de 21 milhões. Na sequência, a gente tem o FIND, captação de 8 milhões, a gente tem o RAI, captação de 4, DIVD, captação de 3 milhões de reais. Agora, para resgate, BOVA, um resgate aqui de 99 milhões, seguido do BOVV, o ETF de Ibovespa da Itaú Asset, um resgate de 79 milhões, e o útil, o ETF, que dá exposição em empresas de utilidade pública, ETF da Investo, um resgate de 6 milhões de reais. Agora, quando a gente olha para equity internacional, a gente tem aqui SPXR, o ETF de S&P 500 redeado, onde você tem exposição não ao câmbio, mas sim ao diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, ETF da XP Asset, o ETF teve ali uma captação de 25 milhões de reais, seguido pelo Nasdaq, o ETF de Nasdaq 100, inclusive lá na Tudo ETF a gente soltou uma coluna, pessoal lá da XP Asset, o Danilo, sócio e gestor da XP Asset, trouxe lá seus comentários sobre o Nasdaq 100, que é uma estratégia pouco explorada aí pelos investidores brasileiros. Então tem um artigo lá na Tudo ETF dessa semana, tá? Um Nasdaq 11 com uma captação de 21 milhões, Chip, o ETF de semicondutores da Investo, captação de 14, e o World 11, a nossa referência para mercados globais, captação de 13 milhões de reais. E daí, para resgate, IVVB11, resgate aqui de 21 milhões. Agora ela, renda fixa, nosso principal motor de captação. E não poderia ser muito diferente. Todo relatório, basicamente, a gente fala desse ETF. TD3511, o ETF de NTNB 35 da Itaú Asset, captação de 88 milhões. O fundo está bem próximo de bater ali 1,5 bi de AUM, é um ETF que está sempre presente nos nossos relatórios. NCDI, mais uma vez, ocupando aqui top 2, captação aí de 55 milhões de reais. P5P211, a nossa referência de inflação de prazo curto, a gente tem aqui uma captação de 32 milhões. IMBB, que é o ETF de IMAB do Bradesco, captação de 30 bi. DEB11, o ETF para exposição em crédito privado, debêntures, ETF do BTG, captação de 6 milhões. HYBR, captação de 5. O NLFA, o NILFA, como a galera da No Asset fala, captação também de 5 milhões. Olhando aqui para resgate, a gente tem o IMAB11, o ETF de IMAB da Itaú Asset, com um resgate de 57 milhões. Seguido aqui no top 2, resgate de 16 milhões de reais. T10R11, o ETF da Itaú Asset, que dá exposição em Treasury Note de 10 anos. Então, resgate aqui de 16 milhões de reais. Olhando para cripto, a gente teve aí uma semana bastante positiva e a gente viu ali em termos de performance. Então, como é que está o nosso ranking de captação? Hash 11, a nossa referência para criptoativo, captação de 7 milhões. Seguida aqui no top 2, BITH, ETF também da Hashdets, só que agora focado em Bitcoin, captação de 4 milhões. BIT, o ETF de Bitcoin da Itaú Asset, captação de 3. E o HODL, ETF de Bitcoin da Investo, captação de 2 milhões de reais. Agora, commodity não tradicional, como é que está o nosso ranking aqui? ET, o ETF que tem índice nosso aqui da DEX, ETF para exposição em Ethereum, captação aqui de 2 milhões de reais. E agora, olhando para resgate, um resgate muito forte no Gold, apesar da gente ter visto lá uma semana bastante positiva para o Gold, a gente teve aqui um resgate bastante expressivo, 322 milhões de reais na semana, seguida aqui do SPY11, o ETF lá da Buena Vista, exposição ao S&P 500, resgate de 3 milhões de reais. Então a gente tem mais uma semana aí de captação positiva, menor quando comparado com a semana passada, mais uma vez equity puxando a frente aqui de captação, uma captação menor, porém positiva para a renda fixa. A gente vê um resgate muito forte
para commodity, a gente viu ali que foi uma saída muito forte no Gold 11. Quando a gente olha para performance, a gente tem uma performance aí mista, Equity Brasil reagindo um pouco mal, principalmente ali pós Copom, mercado internacional performando bem, muito puxado aí mais uma vez por tecnologia. Quando a gente olha para ativos digitais, uma semana também bastante positiva. Muito bem, pessoal, leitura concluída com sucesso. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, que tenha ficado claro. E aquele reforço que é sempre válido fazer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já se inscreve aí, clica no sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, nos ajude a expandir cada vez mais aqui o canal, nos ajude a espalhar a mensagem dos ETFs. E lembrando, na descrição aqui do vídeo, tá o link para você se inscrever para a newsletter Tudo ETF Powered by Dex. Toda quarta-feira você vai receber no seu e-mail uma compilação com as principais notícias do Brasil e do mundo relacionada aí ao universo de ETFs. Então, hoje é sexta-feira, hoje tem jogo do Brasil. Para você que vai acompanhar o jogo, bom jogo, muito obrigado pela tua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.